Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos o Dr. Marcos Daniel Seabra, ele é dermatologista, e vamos falar sobre a hanseníase. Também traremos aqui uma dica de saúde. Fiquem conosco. Dr. Marcos Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Dayana. E falar sobre um assunto tão importante, né? Fala pra gente, explica para quem nos assiste o que é a hanseníase e quais são as causas. Então, Dayana, e para todos que estão nos escutando, a hanseníase é uma doença milenar causada por uma bactéria e antigamente ela recebeu o nome de lepra. Então, existia um estigma muito grande com essa denominação, os pacientes eram chamados de leprosos, eram colocados em leprosários e tudo isso foi mudado com a descoberta, né, do tratamento dessa doença. E aí, por conseguinte, foi colocado o nome de hanseníase para tirar um pouco do estigma e para as pessoas saberem que agora ela tem a cura. Doutor, eu acho que para muitas pessoas isso é uma novidade, saber realmente, a gente sempre ouviu falar da lepra, talvez muitas pessoas não sabiam que estava associado e que seria, na verdade, a mesma coisa, né? E a gente está em fevereiro e existe uma campanha que aconteceu em janeiro, que é o Janeiro Roxo. Já tem passado, né, o mês de janeiro, mas a gente sempre fala aqui nessas campanhas de meses, Outubro Rosa, Novembro Azul, ela é específica em um mês, mas é o ano todo trabalhando para combater aquela doença, aquele mal. Fala para a gente a importância, inclusive, dessa campanha que foi em janeiro, mas que com certeza vocês tentam trabalhar durante todo o ano. É verdade, Daiane. Nós diagnosticamos a hanseníase o ano inteiro. Então a gente coloca um mês justamente para criar essa consciência, né? E para que sejam feitas ações, né, de prevenção, de conscientização e também alguns mutirões para diagnosticar pacientes, né, que estão às vezes sem acesso ou sem o conhecimento que aquela lesão que ele tem pode ser a hanseníase. E doutor, que tipo de lesão é esse que acontece na pessoa? Olha, a hanseníase, ela simula diversas doenças. Então, a gente costuma explicar para os pacientes que é aquela mancha que aparece na pele que a pessoa deixa de sentir. Então, essa mancha ela pode ser branca, pode ser vermelha, ela pode ser mais elevada, mas ela tem essa característica principal, que a pessoa para de sentir no local. Então, primeiramente, ela deixa de sentir o quente e o frio, ou seja, ela pode se queimar mais quando está fazendo suas comidas, se machucar mais porque ela perdeu a sensibilidade. E se ela não for diagnosticada, isso vai avançando, a ponto dele perder completamente a sensibilidade local, ficando anestesiado. E esse avançar também é de ela crescer, doutor? Tipo assim, é uma manchinha que vai crescendo também? Sim, tanto ela pode crescer no local, como ela pode aparecer em várias partes do corpo. Entendi. A hanseníase ela é considerada uma doença cutânea, ou seja, nós, dermatologistas, e também neurológica. Então, também ela pode acometer os nervos que irrigam nossa pele e alguns nervos maiores. Sabe quando a gente coloca o braço e toma aquele choquinho? Sim. Então, aquilo são os nervos. Então, a bactéria ela também pode se alocar nesses nervos que a gente chama de nervos periféricos, levando a doença ali no local. Gente, que coisa. Realmente é uma doença assim que ela tem dois polos principais, né? Então, o paciente ele pode ter uma clínica muito variada, né? Existem várias formas de hanseníase, inclusive. E essas formas é que vai dizer se o paciente está transmitindo para outra pessoa, se ele é um transmissor da doença ou não, se ele só pegou de outra pessoa e ele não passa. Então, isso vai variar de acordo com a forma que ela está no momento, né? E de que forma é transmitido, doutor? É o contato apenas da pessoa pele com pele? Essa transmissão, ela não se sabe 100% ao certo, mas acredita-se que seja por gotículas. Então, quando a pessoa tem um contato íntimo e prolongado, ou seja, quando você mora com uma pessoa com hanseníase, quando você convive com uma pessoa com hanseníase, você pode acabar pegando a hanseníase, certo? Algumas pessoas elas vão ter contato com a hanseníase e elas mesmas vão desenvolver as defesas, porém outras vão desenvolver a doença. Então, todas aquelas pessoas que conviveram com alguém com hanseníase devem passar por um exame, né, de preferência com o dermatologista, para averiguar se ela não tem nenhuma lesão ou alguma dormência nos pés, porque, como eu disse, existem várias formas. A pessoa pode ter a hanseníase sem ter mancha de pele, inclusive. Ah, então esse é outro perigo, né? Isso, tornando o diagnóstico mais difícil. A gente chama de hanseníase neural pura, ou seja, ele só tem o acometimento dos nervos. Então, é aquela pessoa que tem formigamento nos pés, que tem dores inexplicáveis, que ainda não tem um diagnóstico. Então, pode ser a hanseníase também, nesse caso, deve ser
sempre investigado. Doutor, a mancha é visível e ela permanece, mas no caso desse formigamento, dessas dores, elas chegam, ficam uns dias e vai embora, ou é uma coisa até para alertar quem está nos assistindo que ela chega, vai, ou ela permanece também até que você descubra? Perfeito, ótima pergunta. Ela pode vir de duas formas. Ela pode vir de uma forma mais aguda, o paciente sentir uma dor muito intensa, que a gente chama de neurite, levando ela até um pronto-socorro. O nervo fica muito espessado, muito dolorido, ele vai numa urgência, ele é medicado, mas ele às vezes acaba não recebendo esse diagnóstico, um diagnóstico muito difícil, essa neurite. Ou ela pode se manifestar, que é a forma mais comum, de uma forma crônica. Então, aquele paciente que vira e mexe, ele está tendo dores à noite, formigamento nos pés, como eu mencionei, e também de difícil diagnóstico. Gente, mas essa transmissão, então, pode ser uma criança e tem idade, vamos lá, é o pai, né, que tem, e ele convive com os 2 filhos pequenos, a esposa, todos também podem ter, ou não, geralmente as crianças não têm um problema. É muito interessante falar sobre a hanseníase, que parece que tudo depende, né? Então, essa sua pergunta também é muito interessante e ela depende, ou seja, a pessoa pode ter convivido com uma pessoa com hanseníase e ela só desenvolver a doença daqui a 5 ou 10 anos. Então, ele tem um tempo de latência muito grande. As crianças, elas também podem ser acometidas com hanseníase. E quando a gente tem uma criança na comunidade com hanseníase, aponta que aquela comunidade está com muitos casos graves da doença. Por quê? Porque como esse tempo de latência é muito grande, então se você tem uma criança com 7 anos e ela já está com hanseníase, significa que logo nos primeiros anos ela já teve contato com um transmissor, como eu havia dito. Sim. Então alguns indicadores de saúde utilizam esses dados. Crianças dentro da comunidade que foram diagnosticadas com hanseníase, e aquela região vai ser considerada super endêmica para a doença. Então, aqui no nosso estado, a gente tem várias regiões endêmicas para a hanseníase, inclusive. É mesmo, doutor? Isso. Gente, incrível. O Brasil está atualmente em 2º lugar, só perdendo para a Índia, em casos de hanseníase. Meu Deus. O senhor falou vamos lá, existem vários tipos, seriam esses das manchas, também tem os tipos que são diferentes, que aí já não vem a mancha, vem o formigamento. Existem outros também, além desses 2, que se apresentam de outras maneiras, além, vamos lá, de dores nas pernas ou dores de cabeça, outros sintomas também, doutor? Sim, existem algumas formas mais raras, né, que é a mistura entre várias formas de hanseníase, e ela pode simular outras doenças, principalmente as doenças reumáticas. Então, a pessoa às vezes achar que está com uma fibromialgia, com alguma dessas doenças, e na verdade é a hanseníase que está se manifestando de uma maneira mais atípica. E existem as formas graves da doença, que é quando a bactéria se aloja e o acometimento do nervo começa a causar deformidades. Então essas deformidades podem levar o paciente a ficar com a mão em garra, ele não consegue mais realizar a movimentação correta. E isso daí vai ficar, para o resto da vida a gente considera sequela, e ela pode também causar a destruição do osso. A inflamação pode ser tanta que a pessoa acaba, às vezes, perdendo parte da estrutura óssea e levar a quadros mais graves. E aí, no caso, o sistema de saúde já vai gastar mais, porque esses pacientes agora eles são considerados sequelados pela doença. Então, a gente tem a forma mais leve, que não deixa sequela, o paciente é curado, e tem as formas mais graves, que o paciente obtém a cura, ou seja, ele consegue combater a bactéria, às vezes o tratamento é muito mais prolongado, porém deixando sequelas. Essas sequelas podem ser neurológicas ou pequenas manchas na pele ali. Então, o senhor fala em cura, ou tratamento prolongado, mas assim, a hanseníase, então ela tem cura, a pessoa chegar a 100%, eu não preciso mais usar medicamento, nem que isso dure 10, 15 anos, ou não acontece. Uma pessoa, uma vez com hanseníase, até o resto da vida ela vai precisar fazer avaliações, usar medicamentos? Perfeito, ótima pergunta. Hoje nós temos o tratamento para hanseníase. Para essas formas mais brandas que eu mencionei, o tratamento dura 6 meses, é distribuído de forma gratuita pelas unidades básicas de saúde. Então, uma vez diagnosticado, ele vai ser encaminhado para a unidade básica e vai receber seu tratamento lá, junto com os médicos e com os enfermeiros do posto. E após esses 6 meses, ele é considerado curado. Né? Nessas formas mais brandas, ele não precisaria fazer um acompanhamento, a não ser que ele tivesse alguma sequela. No caso de ele ter alguma sequela, porque existem alguns tipos de sequela, eu dei uma simplificada, mas ele ficando com alguma sequela, sim, ele iria estar fazendo um acompanhamento com o dermatologista. E vale ressaltar também que
para cada um caso de hanseníase que a gente diagnostica, a gente tem em torno de 6 casos dentro daquela comunidade. Então, quando a gente diagnostica um caso de hanseníase, a gente pede para todos os contactantes, ou seja, aqueles parentes próximos, aquela vizinha que frequenta a sua casa, todas aquelas pessoas irem ao posto de saúde ou ao dermatologista para avaliar se também não está com a hanseníase. Agora, doutor, essa avaliação, por exemplo, essas pessoas estão, mas existe então algum tipo de exame que é feito? Porque faz de conta, a pessoa teve contato, mas ela está ótima. Ela não tem dor, ela não tem nada. E aí vocês fazem algum exame para detectar se a pessoa tem ou não hanseníase? Ou isso só se descobre mesmo se tiver algum sintoma? Olha, a hanseníase, Dayana, tem um diagnóstico muito difícil, como eu havia mencionado, por conta da sua vasta apresentação clínica. Mas o diagnóstico da hanseníase, ele é clínico, ou seja, o dermatologista experiente, ele consegue dar o diagnóstico, certo? Nos casos mais difíceis e mais desafiadores, a gente lança a mão da biópsia, né? E como esse diagnóstico ele vai ser mandado para a unidade básica, então geralmente a gente acaba fazendo a biópsia como uma forma de documentar também, né? E detectar a forma que a pessoa apresenta. Então, se ele é uma forma que não transmite ou se é uma forma que transmite, certo? Então a gente faz a biópsia, que é o quê? Uma retirada de pele daquele local com anestesia e mandada para o laboratório para chegar ao diagnóstico. Além disso, também a gente tem a baciloscopia, que vai ser uma furada aqui na orelha, joelhos e cotovelos. Isso daí é feito de forma gratuita. Nós temos o laboratório central, tem as unidades básicas, com uma equipe treinada para fazer essa coleta, né? Uma coleta de um líquidozinho chamado linfa, para ver se aquele líquido também está com bactérias da hanseníase, né? O bacilo. Além disso, também, nos casos mais desafiadores, a gente pode lançar mão de exames neurológicos, como ultrassom, eletroneuromiografia, mas isso é mais para casos específicos, aqueles casos mais sequelares e mais desafiadores que eu mencionei. É uma doença que pode levar a óbito, doutor? Sim. Existem alguns casos mais graves, principalmente quando a pessoa não detecta, que ele vai avançando e a pessoa desenvolve um quadro sistêmico, uma inflamação muito intensa na parte interna do corpo, né, levando a quadros mais graves. Esses quadros é chamado de vasculites, quadros inflamatórios até uma sepse mesmo, onde o paciente ele encontra-se tão inflamado, tão debilitado, que ele acaba indo à urgência, né? E na urgência, como eu mencionei, vai ser mais difícil porque esse diagnóstico tinha que ser sido dado lá atrás, na primeira mancha. E às vezes a pessoa está muito inflamada por dentro, mas por fora também não tem lesões. Então realmente tem alguns casos que são mais desafiadores. E aí nesses casos você vai precisar fazer um tratamento hospitalar, internado, com medicações mais específicas para tirar aquele paciente da crise, para só em seguida você tratar a bactéria. Porque se você for tratar também nesse momento, como o paciente está muito inflamado, ele corre o risco de muitas bactérias, a destruição, e alguns desfechos acabam indo a óbito mesmo. Não, é interessante. Eu queria até falar com o senhor sobre essa questão da busca das pessoas irem ao médico, que cada médico que eu recebo aqui, eles falam dessa dificuldade da visita regular ao médico. Mas antes disso, eu queria ir para um breve intervalo e a gente já dá continuidade. Fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Marcos Daniel Seabra, dermatologista. Estamos falando sobre hanseníase. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente, a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer algumas dúvidas para você. Doutor, encerramos o primeiro bloco falando sobre os casos graves da hanseníase, né? As pessoas que chegam realmente para ir para a emergência, urgência e ficarem internadas. E aí eu queria te perguntar, na sua rotina, na sua vivência do dia a dia, na sua profissão de dermatologista, você também percebe que é uma negligência, às vezes, das pessoas em terem sintomas ou ficarem se automedicando, pegando o remédio do vizinho, do parente, né? E aí já vão com casos mais graves, que a gente está falando aqui da hanseníase. Mas eu imagino que você também deve lidar com câncer de pele, por exemplo. Sim, verdade, Dayana. O câncer de pele, eu vejo até mais isso, que você mencionou. A pessoa achar que é só uma feridinha no local, que não é nada, foi uma picada. Alguns falam que foi uma espinha.
e aquilo ali está se desenvolvendo, está sangrando, está aumentando. Às vezes tem até um parente que fala assim, ó, vai olhar isso não está normal, está sangrando, e mesmo assim a pessoa às vezes acaba deixando de lado assim 2, 3, até 4 anos, e a lesão atinge um tamanho maior, né, de câncer de pele, e aí quando a gente vai diagnosticar, acaba tendo que tirar muito mais lesão, né, e a nossa cirurgia acaba ficando um pouquinho maior, então isso acaba acontecendo em várias doenças dermatológicas. Na hanseníase não é diferente, né, por alguns casos serem difíceis mesmo, e às vezes o paciente ele não consegue acesso, né, a um dermatologista, na rede pública, até na rede privada também, ele acaba postergando um pouco o seu diagnóstico. Além disso, a hanseníase ela mimetiza outros problemas de pele. Então ela causa um ressecamento muito grande na pele, então às vezes a pessoa vai tratar esse ressecamento, né? E a hanseníase acaba não sendo diagnosticada. Várias outras coisas, por exemplo, sangramento nasal, então às vezes a pessoa está com um sangramento nasal e não consegue imaginar que poderia ser uma hanseníase. Então, quando a gente tem um conjunto de sinais ali, a gente consegue diagnosticar a hanseníase, mas às vezes acaba sendo um pouco desafiador. Imagino. Doutor, o tratamento da hanseníase, a gente falou sobre tratamentos, mas geralmente é o quê? São pomadas se for as feridas, se forem as feridas, é medicamentoso, é na veia? Isso, eu imagino que também vai depender do caso, da gravidade, mas, no geral, como é que é feito o tratamento? Tratamento tópico, nós não temos muitas opções, o tratamento ele vai ser mais oral, né, com comprimidos. É um tratamento relativamente novo, mais ou menos ali na década de 40, 50, que foram lançados os primeiros antibióticos específicos para a hanseníase, e hoje a gente conta com alguns antibióticos, não são muitos, né, e não é lançado novos tratamentos. Recentemente agora foi lançada uma nova molécula, mas demora muito, então assim, é o mesmo tratamento, né, tem uma eficácia boa, e o paciente ele vai ter que pegar essas cartelas mensalmente no posto de saúde. Ele vai fazer uma dose lá no posto, a dose supervisionada, e o restante ele faz em sua casa. Entendi. E aí, através desses antibióticos específicos, né, o conjunto desses antibióticos, é que a gente vai conseguir erradicar a bactéria ali daquele paciente e promover a cura do paciente com hanseníase. Não temos vacina, né, doutor? Temos ou algum estudo, alguma análise? Vocês estão sempre antenados no mercado da dermatologia? Tem sido pesquisado vacinas específicas para hanseníase. Mas até o momento a gente não tem nenhuma liberação dessas vacinas. O que a gente tem, que a gente faz nos postos de saúde, é a vacina BCG, aquela que a gente toma quando é pequenininho, que fica aquela marquinha, que ela é para tuberculose. Então a bactéria da tuberculose é muito parecida com a bactéria da hanseníase. As duas são micobactérias. Mycobacteria lepre e Mycobacteria tuberculose. Então, a gente faz essa vacina na chance de aumentar a imunidade dos contactantes, ou seja, aquelas pessoas que tiveram contato com aquela pessoa com hanseníase, para ver se desenvolve uma imunidade cruzada ali. Entendi. Então, o paciente que ele já tem a marquinha, ele vai ganhar uma outra marquinha, e se ele não tiver, ele vai tomar a BCG, que no caso é para tuberculose. Interessante. Doutor, há preconceitos a sua avaliação, assim, porque imagino que se for aquela dor, né, do formigamento muscular, algo que não se mostra, como o senhor falou que existem vários tipos, a pessoa pode até não dizer, ninguém vai perceber, mas eu imagino que as manchinhas, a gente percebe que tem algo diferente no corpo do outro, fica assim com receio. Essas pessoas que estão passando por esse problema, elas conseguem sentir esse preconceito ao redor de quem está, de dizer, eu não quis encostar, me veio o leproso, né? Acho que sou leproso. Isso vem acontecendo ainda nos dias atuais? Sim, acontece bastante. E às vezes a gente pensa que a população só atingida pela hanseníase é a população pobre, mas não, a gente também vê pessoas de uma sociedade mais com poder aquisitivo maior também com hanseníase. E esse preconceito, ele existe tanto por parte da pessoa quanto por parte dos outros. Então o paciente ele recebe às vezes um diagnóstico de hanseníase e ele não fala para as pessoas. É perigoso, né? É perigoso, porque seria importante, como eu disse, a gente diagnosticar os outros casos que estão ao redor. Sim. Então, às vezes, a pessoa pegou uma forma de hanseníase que ela não transmite, ou seja, ela pegou de outra pessoa. Então, seria bom achar aquele caso para a gente tentar erradicar a doença, né? Então, a melhor forma de erradicar a hanseníase é buscando os contactantes que estão contaminados. E como existe esse preconceito, às vezes a pessoa acaba entrando num casulo ali, e não conta, né? Não vai procurar, não conta o posto de saúde. Então,
isso dificulta muito o que a gente chama de busca ativa por pacientes com hanseníase na comunidade. Eu imagino que muitas pessoas primeiro passam por outros médicos, né? Porque se eu tiver um formigamento, uma dor assim na articulação, eu não vou para o dermato. Então eu imagino que as pessoas às vezes vêm indicadas de um outro médico para dizer, olha, isso aqui eu estou com suspeita, vá no dermatologista. Acontece, não acontece? Acontece bastante. A gente às vezes vai palpar um nervo ali do paciente e ele fala, pô, doutor, ninguém tinha palpado aqui, porque para você dar o diagnóstico de hanseníase, você tem que pensar na hanseníase. Então, meu grande professor sempre falava isso, tem que examinar. Então, às vezes a gente atende um paciente ali com um pano branco, por exemplo, e a gente testa a sensibilidade, para a gente não perder esse hábito de examinar o paciente. Sim. Quente e o frio ali, então vai ter algum caso ali na rotina que a gente vai acabar diagnosticando, opa, tá com perda de sensibilidade, vale a pena investigar mais, às vezes fazer um exame complementar, uma biópsia. Então, sim, ocorre bastante isso que você falou, Dayana. Doutor, na sua rotina tem médicos, por exemplo, cardiologista, a ginecologista, ano em ano a gente precisa ir. O dermato, o senhor também sente isso e assim até para nos alertar mesmo, porque geralmente a gente busca o dermatologista quando está quer fazer algo na pele, as manchinhas de pele, né, aquela coisa que incomoda, mas não é um rotineiro, eu vou marcar um dermato para saber se está tudo bem. Inclusive, eu conheço uma pessoa que descobriu um câncer de pele nas costas porque a esposa falou na época. A gente não fica todos os dias olhando e às vezes é no meiozinho uma manchinha que a gente não enxerga, né? Até conselho para quem nos assiste, quando é que a gente deve visitar? Realmente, anualmente eu devo marcar para fazer essa avaliação geral, porque às vezes é uma coisa que para mim é um sinal, eu sempre tive, e pode ser um problema maior? Perfeito. A hanseníase, todo médico, Dayana, deveria estar habilitado a pensar na hanseníase e a diagnosticar uma hanseníase. Não necessariamente precisa ser um dermatologista para diagnosticar a hanseníase. Então, é uma tendência do Ministério cada vez mais descentralizar isso e botar para os postos de saúde também diagnosticarem, para ficar mais fácil dentro da comunidade você dar o diagnóstico. Porém, na prática, a gente acaba fazendo muito diagnóstico porque os casos difíceis acabam chegando para a gente. Em relação ao câncer de pele, geralmente aqueles pacientes assim, que passaram dos 50 anos e tiveram uma alta exposição solar, que tiveram queimaduras solares na infância, pegava muito sol, desprevenido, atuam, né, expostos ao sol, é válido você ir para uma consulta mesmo sem queixa para fazer um check-up, né? E aí, se o dermatologista avaliar que você tem uma condição de pele que precisa de um acompanhamento, ele vai dizer, até você ficar bem, talvez de 3 em 3 meses, você não tem nenhuma lesão suspeita, mas pegou muito sol, uma vez por ano. Então isso a gente acaba fazendo de forma individualizada. Agora vamos para uma dica de saúde, vamos assistir. Na dengue clássica, a forma mais comum da doença, o primeiro sintoma é uma febre de início abrupto, que vem do nada, e logo atinge 39 graus. Em seguida aparecem os demais sintomas: fadiga intensa, mal-estar, dor de cabeça, dores concentradas na região atrás dos olhos, dores musculares fortes, principalmente nas costas, dores nas juntas, perda de apetite e aparecimento de uma vermelhidão, um exantema em determinadas áreas da pele. Náuseas, vômitos, diarreia e sintomas respiratórios são mais raros na dengue. Doutor, na sua rotina, quais são as maiores queixas que o senhor avalia assim, no consultório? O que as pessoas têm mais reclamado ao longo desse tempo, né? A gente fala muito sobre, depois da pandemia, muita coisa mudou na vida das pessoas, né? As queixas mudaram, os psicólogos estão mais ativos, e aí a gente também vem percebendo, inclusive, muitos problemas emocionais e que isso vem trazendo também na pele. Às vezes, uma manchinha ali, meu Deus, vou descobrir, tomar corticoide, quando vai descobrir é algo emocional que precisa ser tratado para também ter resultado ali na pele. Você também vem percebendo isso, que assim, esses problemas emocionais vêm trazendo outros danos para as pessoas que vão além, né, só da mente? Sim, Dayana, percebo. O meu foco hoje é só doenças de pele, né? Eu trato doenças de pele, que não são poucas, né? Na verdade, são mais de 3 mil doenças de pele. Então, meu foco é nisso. E hoje eu estou focado mais na questão do câncer de pele, ao combate ao câncer de pele. E em relação à queixa psicológica que você mencionou, nós temos uma área boa da dermatologia que chama psicodermatoses. Então, nós temos doenças que são causadas pela psique e nós temos problemas de pele que são agravados pela psique. Então, tem diversas doenças de pele que a pessoa somatiza
Ou seja, ela transfere para a pele um problema emocional. Então, é nosso dia a dia, isso a gente vê bastante, então a gente sempre tenta mencionar, né, nos casos para os pacientes, esse problema de pele tem correlação direta com o seu emocional, então tem que cuidar disso. Às vezes o paciente ele acaba se atrapalhando, ele pensa, minha doença de pele é causada pelo emocional. É verdade. Não, ela está sendo influenciada, né? Porque às vezes ele está com um emocional bacana, mas mesmo assim está com problema de pele. Eu falei assim, oxe, mas o médico disse que o problema de pele era causado pelo emocional, mas eu estou tranquilo agora. Não, ele é agravado. Então você tem que cuidar do emocional, como todos nós devemos cuidar, e saber que aquele problema de pele, às vezes, ele está sendo provocado por outros fatores. Entendi. No caso, a gente, quando fala, inclusive, do câncer, seja de pele ou qualquer outro, quando a gente trata esse assunto aqui, a gente fala sobre esse tratamento multidisciplinar, né? Porque alguns médicos já tiveram que eles disseram, você fala para o paciente que ele tem um câncer, ele parece que é um diagnóstico de morte para ele, né? Ele já pensa, não vai dar certo. No caso, inclusive, é uma curiosidade, o câncer de pele ou a própria hanseníase, que o senhor está mais atuante, também é necessário desse tratamento multidisciplinar, porque a pessoa diz hanseníase, vou buscar lá na internet, vixe, eu estou com lepra, meu Deus do céu, não posso encostar, não posso... Isso mexe com o psicológico da pessoa também, quando ela talvez descubra, né? Da mesma forma do câncer de pele. Porque no passado a gente dizia, câncer de pele é simples, menino, você faz a remoção ali da área e depois está tudo bem. Não é. O senhor no dia a dia deve, né, eu imagino que deva levar inclusive a óbito, é necessário então, falando até do câncer de pele, da hanseníase, de um tratamento, às vezes a necessidade de um psicólogo talvez? Sim, com certeza. Como você falou, o tratamento multidisciplinar, né, na hanseníase é de suma importância. Vai desde o agente comunitário, que vai fazer aquela busca ativa, vai na casa, vai tentar descobrir as pessoas que estão com hanseníase, o enfermeiro no posto que vai fazer as medicações, vai fazer também a avaliação neurológica ali das sequelas, o médico do posto, o dermatologista que dá o suporte, o farmacêutico que vai dispensar a medicação, vai anotar os efeitos colaterais das medicações que existem, a gente não pode negar, mas a gente está em busca de uma cura, mas existem efeitos colaterais também. Psicólogo, nesses casos que você mencionou, para dar aquele suporte para a pessoa não abandonar o tratamento. Então, nós temos pacientes que, infelizmente, abandonam o tratamento, né? Então, o governo, ele dá até uma colher de chá, digamos assim. Então, você tem que fazer 6 cartelas, mas você tem 9 meses para fazer essas cartelas. Então, esses meses, se você parar por um efeito colateral, um relapso, viajou, mas você tem que terminar naquele prazo. E a cartela de 1 ano você pode terminar em 18 meses, 1 ano e meio. Então você tem esse prazo a mais. Parou, você pode depois voltar, né? Em relação ao câncer de pele, nós temos cânceres de pele muito agressivos, que essa equipe multidisciplinar vai fazer mais sentido para você acolher, para você acompanhar o paciente. E você tem o câncer de pele também, que ele você pode obter a cura apenas com a cirurgia, como você mencionou. A gente busca o diagnóstico precoce do câncer de pele para diagnosticar esses casos mais graves, que tem como principal representante o melanoma, que esse pode levar a óbito, você vai precisar de medicações como quimioterapia, imunoterapia. E você tem o câncer de pele, que você vai fazer só a cirurgia, se precisar um complemento, uma ampliação. E aí você quer também dar o diagnóstico mais precoce para que aquilo não evolua. Muito interessante. Doutor, na verdade, a gente precisa encerrar, mas eu teria tantas outras perguntas. Você vê que a gente está falando de hanseníase, já foi para outras coisas, outras queixas do câncer de pele, porque realmente é uma área complexa, né? E a gente pode ver um outro momento para, inclusive, falar mais sobre câncer de pele, para falar mais sobre essa questão do sol, que eu imagino que traz uma série de danos, e do cuidado mesmo com a pele, que muitas vezes a gente não tem, né? Das mãos, que às vezes a gente trata tanto o rosto e não cuida das mãos. Mas, assim, agradeço a sua participação. Queria que o senhor agora falasse para quem nos assiste, né, que tem esses sintomas, fortalecer assim, reforçar na verdade, que é para buscar o médico, e para quem descobriu agora, que é para ter paciência e calma, porque tudo vai dar certo e o tratamento será realizado. Perfeito, agradeço o convite. E para você que está nos assistindo, se você tem alguma mancha de pele ou alguma lesão, que quando você coloca um gelado ou um quente ali, você não está sentindo, vale a pena você buscar para você tentar ver se aquilo ali não é uma hanseníase. E se você tiver uma ferida que não está cicatrizando, está sangrando, vale a pena você buscar também um dermatologista para ver se aquela lesão ali não é um câncer de pele. Doutor, agradeço a sua participação. Muito obrigada mesmo. Obrigado.
Em breve, o Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde, qualidade de vida e eu te aguardo. Até lá!